Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir essa aula. Nós vamos falar sobre fatoração, que é o assunto que está desde o dia 23 de agosto, e nessa semana também do dia 30 de agosto, estamos falando sobre isso. A gente vai fazer um pequeno resumo sobre o que nós estamos falando na aula presencial. Então vamos lá, fatoração. O que é fatorar? Fatorar significa escrever números ou expressões algébricas na forma de produto, multiplicação de fatores. Então a gente vai ver na prática o que é isso. E a gente vai ver dois casos aqui: o caso do fator comum em evidência e o caso da fatoração por agrupamento. Vamos pegar um exemplo 1, que é o mesmo que nós temos visto nas aulas, né? Tem inclusive nas aulas do CMSP esse exemplo. Então, nós temos aí a soma de my mais ny. Como nós percebemos, qual que é o objetivo? É transformar essa soma em uma multiplicação. Isso é fatorar. A gente não vai mudar nada, a gente vai escrever isso de uma outra forma que quer dizer a mesma coisa. Então, o que nós vamos verificar? Está grifado aí em vermelho, conforme você está vendo aqui, o y. Por que o y? O y é o fator comum. E se ele é o fator comum, eu coloco ele em evidência. E a partir do momento que eu coloquei em evidência, ele vai multiplicar alguma coisa aqui. Aí eu abri esse parênteses aqui e ficou m mais n. Por quê? Eu peguei o primeiro termo aqui, my, e dividi pelo termo que eu coloquei em evidência, que é o y. A continha está aqui do lado. My dividido por y é igual a m. Por isso que eu coloquei o m aqui. Assim também como peguei o ny e dividi por y, que é o fator que eu coloquei em evidência. E ny dividido por y, e y com y corta, sobrou o n aqui. Por isso que ficou n. Ou seja, my mais ny é igual a y que multiplica os fatores m mais n. É a mesma coisa. É apenas uma forma diferente de escrever a mesma coisa. É o que a gente chama de forma fatorada, ou seja, conforme a definição que nós vimos no início, de que fatoração significa transformar uma soma numa multiplicação. É o que nós acabamos de fazer. Aí tem mais o exemplo 2 aqui, ax mais bx. O termo que se repete é o x, aqui. Colocamos em evidência e pegamos aqui ax dividido por x, sobra o a. E bx dividido por x, sobra o b aqui. Então, a forma fatorada é x que multiplica o fator a mais b. Essa é a forma fatorada. Depois, nós temos aqui o exemplo 3, 10y à quarta mais 30y à terceira. Nesse caso aí, nós vamos ver que o fator comum é o y. Aqui, então coloquei o y em evidência. Agora lembre-se que tem expoente. Nesse caso, nós colocamos sempre o de menor expoente. Y terceira. Ah, mas nós temos número também. Tem o 10 aqui e tem o 30. O que é comum entre o 10 e o 30? Ou seja, você tem que pensar, quem é que consegue dividir o 10 e o 30 ao mesmo tempo e dar exato? O próprio 10, né? Porque 10 dividido por 10 dá 1. E o 30 dividido por 10, que vai dar 3. Então, por isso que eu coloquei o 10 aqui. Então, os fatores comuns, né, são 10y à terceira. Aí, o que eu fiz? Peguei aqui o 10y à quarta
dividido pelo 10y à terceira, que é o fator comum. Esse 10 com esse 10, corta, sobrou y à quarta, dividido por y à terceira. E aí, o que você faz? Aqui é uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, você lembra que nós subtraímos os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Y elevado a 1, que vai dar o próprio y. Por isso que aqui dentro tem o y. Está aqui. Depois nós pegamos o 30y à terceira, dividido pelo fator comum, que é 10y à terceira. Y à terceira com y à terceira dá 1, né? E 30 dividido por 10, que dá o 3. E esse 3 é o que você está vendo aqui. Então, está aí a forma fatorada de 10y à quarta mais 30y à terceira, corresponde à multiplicação de 10y ao cubo, que multiplica os fatores y mais 3. E nós temos aqui um outro caso, 8x ao quadrado mais 4x à terceira. Então, nós temos aqui o fator comum x. Como nós vimos no exemplo anterior, a gente coloca o de menor expoente em evidência, x ao quadrado. E tem também um fator comum entre 8 e 4. Entre o 8 e 4, você tem o próprio 4, que é divisível aí, né, pelo próprio 4, pelo 8. Por isso que eu coloquei o 4. Então, o que nós fizemos ali? Nós pegamos 8x ao quadrado, dividido por 4x ao quadrado. X ao quadrado com x ao quadrado dá 1. 8 dividido por 4, que dá 2. Olha o 2 aqui, que você está vendo, está aqui. Depois nós pegamos ali, no segundo termo, aqui o 4x ao cubo. 4x ao cubo dividido por 4x elevado ao quadrado. 4 com 4 cancela. Sobrou quem? X ao cubo dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1, que é igual a x. Esse x é o que você está vendo aqui. Então, a forma fatorada de 8x ao quadrado mais 4x elevado ao cubo corresponde à multiplicação de 4x ao quadrado, que multiplica os fatores 2 mais x. Então, aí nós vimos alguns exemplos de fatoração do fator comum em evidência. Agora nós vamos ampliar esse conhecimento e vamos fazer a fatoração por agrupamento. É uma continuação aí do que nós já aprendemos aí. Então, você tem AC mais AD mais BC mais BD. Ora, então vamos lá. Então, a cada dois termos, ó, aqui, do AC mais o AD, o que você observa? Ó, onde tem a setinha aqui? Tem um fator comum entre esses dois, é o A. Então, coloquei o A em evidência. Aí você pegou o AC aqui, o AC que divide por A, sobra o C, tá aqui. Depois pegamos aqui o fator AD dividido pelo termo em evidência, que é o A, sobra o D, tá aqui. E do lado de cá, o termo comum, o B, que o B se repete aqui, no BC e no BD, colocamos o B em evidência. Aí pegamos esse fator aqui, BC dividido pelo B, que sobra o C, que está aqui. Depois pegamos o BD dividido pelo B, está aqui, colocamos em evidência, sobra o D. Ora, agora nós temos aqui uma soma. Lembrando que a gente não acabou ainda, né? A forma fatorada. A forma fatorada só termina quando eu tiver uma multiplicação. E aí você repara que nessa soma aqui eu tenho o fator comum C mais D aqui do lado esquerdo e do lado direito, depois do sinal de mais aqui, né? Eu tenho esse C mais D. Então, ele é comum, C mais D. E aí, como que nós fizemos? Aqui do lado direito, aqui, olha. Esse termo aqui, nós pegamos aqui o A, C mais D,
dividido pelo termo que eu coloquei em evidência, C mais D, o que vai acontecer? Cortou, né? Simplificou, sobrou quem? Sobrou o A. Olha o Azinho aqui, tá aqui. E do lado de cá, o B, que multiplica C mais D, dividido pelo fator que eu coloquei em evidência, o C mais D. Pronto, olha, cortou, sobra, deu 1. E aqui temos o B, que é o resultado final. Olha o Bzinho aqui. Então, o resultado final da fatoração de AC mais AD mais BC mais BD corresponde à forma fatorada que você está vendo aqui, da multiplicação dos termos C mais D, que multiplica os fatores A mais B. É a mesma coisa, só que na parte de cima aqui está escrito em forma de soma. E aqui embaixo eu transformei essa soma numa multiplicação, ok? Nós temos aí o exemplo 2, só mudamos as letras. É a mesma coisa, só, né? Pois você pode tentar fazer aí e compara com o que está aí. Só mudou as letras, é o mesmo, a mesma forma de pensar do exercício 1. Exercício 3 também é a mesma coisa. Você tem mn mais 8n mais 3m mais 24. Observa que 2 a 2, eu coloquei aqui como fator comum o n, que ele se repete aqui. E depois aqui, nos dois últimos, você tem o m só em um termo, mas não tem no outro. Então, o m não é comum. Então, nós olhamos para os números. O que tem de comum entre os números? Letra não é possível aqui, né? Entre esses dois últimos. Mas o número, sim. O que pode ser comum entre o 3 e o 24? O que é divisível, né? Que divide o 3 e o 24 ao mesmo tempo? O próprio 3, né? A gente já vai ver por quê. Então, vamos lá. Aqui no início, coloquei o n em evidência. mn dividido por n, sobra m de Maria, que está aqui. 8n dividido por n, corta o n com n, sobrou o 8, que você está vendo aqui. Do outro lado, 3m's aqui, ó, dividido por 3, sobra quem? Sobrou o 3. E 24 dividido por 3 dá quem? Dá 8, né? Que 8 vezes 3, 24. Aí você repara que ficou com um termo comum, m mais 8 do lado esquerdo aqui, e do lado direito aqui, depois do sinal de mais aqui, m mais 8. Então, ele é comum dos dois lados. Coloquei em evidência novamente. M mais 8, que multiplica, aí peguei esse outro termo aqui, né? Que é o n, m mais 8, dividido pelo m mais 8. Esse com esse simplificou, sobra 1, né? Quem ficou aqui é o n. Aqui o nzinho aqui. E no final, 3 que multiplica m mais 8 dividido pelo m mais 8, quem que vai sobrar? Somente vai sobrar o 3. Então, está aí a forma fatorada. Então, está aí a explicação dos casos de fatoração por fator comum em evidência e por agrupamento. Ok? Qualquer dúvida pode comentar lá durante a aula ou no próprio grupo também pode tirar a dúvida. Até mais, até a nossa próxima aula.